A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma temporada do programa Teologia Viva. E nesta estaremos estudando o tema A Doutrina do Espírito Santo, que em teologia chamamos de pneumatologia ou paracletologia. Participe! Queridos irmãos, que bênção estarmos juntos em mais uma temporada do programa Teologia Viva. E nesta oportunidade estaremos estudando a doutrina do Espírito Santo. E hoje, no primeiro episódio, estaremos estudando o tema A Pessoa do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo, a julgar pelo lugar que ocupa nas Escrituras, está em primeiro lugar entre as verdades redentoras, conforme o autor Meyer Perman, no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, com exceção de 2º e 3º João, todos os livros do Novo Testamento contêm referências à obra do Espírito Santo. Todos os evangelhos começam com a promessa do derramamento do Espírito Santo. No entanto, reconhecidamente, essa doutrina é a mais negligenciada. O formalismo e o medo indevido de fanatismo produziram uma reação contra a ênfase na obra do Espírito na experiência pessoal. Naturalmente, este fato resultou em decadência espiritual, pois não pode haver um cristianismo vivo sem o Espírito. Somente Ele pode tornar real o que a obra de Cristo possibilitou. Inácio, grande pastor da igreja primitiva, disse: a graça do Espírito põe o maquinário da redenção em ligação vital com a alma individual. A parte do Espírito, a cruz permanece inerte, uma imensa máquina parada, e em volta dela permanecem imóveis as pedras do edifício. Somente quando se colocar a corda é que se poderá proceder à obra de elevar a vida do indivíduo, pela fé e pelo amor, para alcançar o lugar preparado para ela na Igreja de Deus. Por muitos anos, principalmente nos anos anteriores ao despertamento pentecostal, iniciado no começo do século XX, o Espírito Santo era a pessoa menos conhecida dentre as pessoas da Santíssima Trindade. Porém, com o surgimento do movimento pentecostal, quando Deus fez soprar o vento do seu Espírito em maior profusão, o Espírito Santo veio a conquistar no conceito cristão a sua verdadeira posição em relação ao Pai e ao Filho. A despeito de tudo isso, no entanto, reconhecemos haver muito erro e confusão em nossos dias no tocante à personalidade, operações e manifestações do Espírito Santo. Alguns eruditos conscientes, mais equivocados, têm sustentado pontos de vista errôneos e contrários às Escrituras a respeito deste singular personagem da Trindade Divina. É vital, portanto, para a fé de todo crente sincero, que o ensino bíblico a respeito do Espírito Santo seja mantido em bases seguras e em suas corretas proporções. E só assim serão evitados os extremos quanto ao assunto, evitando ou dando ênfase demasiada, até antibíblica, à pessoa do Espírito Santo. Portanto, quem é o Espírito Santo? A resposta a essa pergunta será respondida hoje e nos demais episódios. Vejamos o que a Bíblia diz. A natureza do Espírito Santo. E para falar sobre a natureza do Espírito Santo, quero ler 3 textos das Sagradas Escrituras, a saber, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, na versão de Almeida da Revista Corrigida, diz: No princípio criou Deus os céus e a terra,
e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. João, capítulo 14, versículo 26, diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A natureza do Espírito Santo se evidencia através da sua personalidade singular, da sua divindade, dos seus nomes e símbolos, conforme revelam o Antigo e Novo Testamento. A personalidade do Espírito Santo. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como um ser dotado de personalidade, isto é, que possui ou contém em si mesmo os elementos de uma existência pessoal, em contraste com a existência impessoal. Pode-se dizer que a personalidade existe quando se encontram em uma única combinação inteligência, emoções e volição, ou ainda autoconsciência e autodeterminação. Deste modo, ao usarmos o termo pessoa, aplicando-se aos membros da Trindade, deve ser entendido em sentido qualitativo limitado e não em organismos separados, confundindo com corporalidade, conforme usamos o termo em relação ao homem. A Bíblia mostra a personalidade do Espírito Santo quando diz: Ele cria e dá vida. Em Jó capítulo 33, versículo 4 diz: O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Ele também nomeia e comissiona ministros. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ele também dirige os ministros onde deve se pregar. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O Espírito Santo fala por meio dos profetas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16, diz: Varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele contende com os pecadores. Gênesis, capítulo 6, versículo 3. A palavra de Deus diz: Então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Ele também convence os pecadores. João, capítulo 16, versículo 18. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele também consola. Atos, capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Ele também nos ajuda em nossas fraquezas. É o que encontramos em Romanos, capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira,
Também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele também ensina, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém que pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ele também santifica, Romanos capítulo 15, versículo 16, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Ele também age segundo a sua vontade. E aqui está a vontade do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Mas o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer. O Espírito Santo como um ser divino. Nós falamos aqui que o Espírito Santo é uma pessoa, tem personalidade e mostramos os seus atributos, as suas características, e agora vamos mostrar que o Espírito Santo é um ser divino. A seidade é o termo que serve para designar o atributo divino, segundo o qual um ser existe por si mesmo e não precisa de outro para existir. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo é autoexistente, ou seja, ele não depende de nada fora de si para existir. Ele sempre existiu. É um ser incausado. Pelo Espírito Eterno, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Em toda a Bíblia, podemos ver claramente que o Espírito Santo é Deus. Vejamos alguns atributos divinos do Espírito Santo. Ele é o Espírito de Deus. Encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, 1 Coríntios 3 e 16, 6 e 11, 2 Coríntios 3 e 3. Ele é o Espírito de Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 9, 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Ele é o Espírito de Jesus, Atos capítulo 16, versículo 17. Ele é o Espírito do Senhor, Juízes capítulo 6, versículo 34, 15, 14, 16 e 20, segundo o livro de Samuel, capítulo 23, versículos 2 e 3. Ele também é o Espírito de seu Filho, Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Ele é o Espírito de vida e da verdade, Romanos, capítulo 8, versículo 2, Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Ele é o Espírito da graça e da glória. Hebreus, capítulo 10, versículo 29, Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Ele também é onipresente. Salmo 139, versos 7 a 10. Ele é onisciente. Isaías, capítulo 40, versículo 13. Ele é onipotente. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Ele é o Altíssimo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Ele é Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 2, um texto muito conhecido. Ele é eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Ele é Deus. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Ele gerou Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 20. Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ele está junto com o Pai e o Filho. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ele é doador da vida. Jó 33 e 4. Ele é inspirador da Bíblia. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 11. E também Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21.
Ele é o Espírito lá do alto. É o que está em Isaías, capítulo 32, versículo 15. O Espírito Santo e a inter-relação com as pessoas da Trindade. O Espírito Santo é Deus igual com o Pai e o Filho e formam uma só divindade, pois eles são allos, palavra grega que denota da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. Diferente que heteros, que denota ser de espécie diferente. João capítulo 14, versículos 16 e 17, a palavra de Deus diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ao chamar o Espírito Santo de Alon, Parakleton, Jesus afirmou que tudo quanto pode ser afirmado a respeito de sua natureza pode ser dito do Espírito Santo. O Espírito Santo e a doutrina da Trindade. As Escrituras ensinam que Deus é um. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Contudo, a unidade divina é uma unidade composta de 3 pessoas que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6 diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas Deus que opera tudo em todos. Dessa forma, aprendemos que Deus é um, mas que juntamente com o Pai e Filho cooperam unidos em um mesmo propósito, onde não existe nenhum tipo de hierarquia ou superioridade entre eles. Não se tratando também de 3 deuses, como prega o triteísmo, e nem 3 modos ou máscaras de manifestações divinas, como ensina o unicismo. Antes, são 3 pessoas, mas um só Deus, conforme João, capítulo 10, versículo 30, que diz: Eu e o Pai somos um. Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade e distintas em função, manifestação e aspecto. Uma só essência, substância em 3 pessoas. As 3 pessoas associadas em unidade e igualdade. Cremos que a doutrina da Santíssima Trindade é uma verdade bíblica, conforme definida no Credo de Atanásio. A fé universal é esta: que adoremos um Deus em Trindade e Trindade em unidade, não confundimos as pessoas, nem separamos as substâncias. O relacionamento do Espírito Santo com o Pai e com o Filho revela a sua divindade e a sua consubstancialidade com eles. Há um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas, conforme 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. O Espírito Santo e a doutrina pericorese. Pericoreses vem de 3 termos grego: peri, que significa periferia, coré, coreografia ou dança, e eses, expressa uma ação
Logo, pericoresis é a união íntima intratrinitariana entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, é a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. É uma dança eterna, harmônica e perfeita das três pessoas da Santíssima Trindade. O termo se refere à mútua e íntima interpenetração das três pessoas da Trindade. João capítulo 10, versículo 30 diz: Eu e o Pai somos um. Capítulo 14, versículo 10 do mesmo livro: Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade, e nenhuma das três pessoas está sujeita por natureza à outra, como se houvesse uma hierarquia divina. A subordinação do Filho não compromete a sua deidade absoluta, e da mesma forma, a subordinação do Espírito Santo ao ministério do Filho, ao Pai, não é sinônimo de inferioridade. A tradição teológica tem interpretado esta coabitação entre as pessoas da Trindade como interpenetrados, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo não apenas envolvem um ao outro, mas eles também entram um no outro, permeando-se entre si e habitam um no outro. As três pessoas são iguais e não há entre elas primeiro e último. Existem diversos textos em que o Espírito Santo é citado na Trindade como a primeira pessoa. Isaías, capítulo 61, versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 12, do 4 ao 6, Efésios 4, do versículo 4 ao 6. Como a segunda pessoa, Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13, e 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. E como a terceira pessoa, Mateus, capítulo 28, versículo 19, Atos, capítulo 10, versículo 38, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, Mateus, capítulo 10, versículo 20, Romanos, capítulo 8, versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 e 12. Logo, o Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho. Conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 41, quanto às funções das três pessoas da Trindade encontramos: é possível um membro da Trindade subordinar-se voluntariamente a um ou aos dois outros membros, mas isso não significa ser inferior em essência. Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade, e nenhuma das três pessoas está sujeita por natureza à outra, como se houvesse uma hierarquia divina. Existe sim uma distinção de serviço. O Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. O Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade que opera por meio do Filho, por meio do Espírito Santo. O Pai proclamou as palavras criadoras e o Filho executou-as. O Pai planejou a redenção e o Filho, ao ser enviado ao mundo, realizou-a. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser consolador e ensinador. A subordinação do Filho não compromete, como disse, a sua deidade absoluta. E da mesma forma, a subordinação do Espírito Santo ao ministério do Filho e ao Pai não é sinônimo de inferioridade. Dessa forma, quando o Senhor Jesus disse em João capítulo 14, versículo 28,
o Pai é maior do que eu, pois ele fez-se servo como consequência da encarnação. Não quis dizer com essa encarnação que se tornou em substância menor que o Pai, e sim que se subordinou funcionalmente à vontade do Pai. É exatamente o que encontramos em João capítulo 14, versículo 28, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Logo, a submissão do Filho foi a condição voluntária para o seu messiado. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28, encontramos: também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em tudo. Portanto, vimos que o Espírito Santo é uma pessoa, que também é um ser divino, com os mesmos atributos do Pai e do Filho. Abordamos sua inter-relação com as pessoas da Trindade, isto é, da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade, e por fim, explicamos a doutrina da pericorese, ou seja, é a habitação das pessoas da Trindade, uma na outra, com igualdade absoluta. Queridos irmãos, neste momento nós iremos orar e já quero agradecer a sua audiência. Ore comigo. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento especial, onde estivemos proclamando a Tua palavra, ensinando o que diz, Senhor, as Sagradas Escrituras. Que esta palavra esteja no nosso coração e nos faça crescer espiritualmente para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém.